meus irmãos, sejam bem-vindos em nome de Jesus, que a graça do nosso Salvador esteja hoje em sua casa. Deus abençoe você e a sua família neste domingo. Que bom que estamos juntos aqui para celebrarmos a Deus. Neste culto nós vamos cantar louvores ao nosso Senhor, nós vamos orar uns pelos outros, vamos ouvir a sua santa palavra e em nome de Jesus vamos fazer este domingo valer a pena. Amém? Será que no seu lugar você pode aí fechar os seus olhos para juntos fazermos uma oração agradecendo a Deus por este dia? Senhor, nós queremos te louvar e te engrandecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te louvar porque estamos em tuas mãos e em ti encontramos tudo que nós precisamos. Queremos te agradecer por ter entregado Jesus para morrer por cada um de nós. E hoje vivemos nesta graça, Senhor, na graça imerecida e em teu grande amor. E é por isso que nós te dizemos muito obrigado, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Posso convidar você a dizer à pessoa que está aí ao seu lado, perto de você hoje, vamos juntos louvar a Deus? Diga aí, na sua casa, na sua sala, diga, vamos juntos louvar a Deus em nome de Jesus. Aleluia! Quero convidar as crianças para cantar com a gente. Eu tenho certeza que você conhece essa música. Quem quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Quem treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou, me deu a sua vida. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Diga com fé. Quem traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória. Governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou, me deu a sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Pelo que fez por mim. Amém, aleluia, amém. Ele fez tanto por nós, meus irmãos, tantas coisas fez o Senhor por nós, e hoje nós nos lembramos que a sua graça nos alcançou,
Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Hoje eu quero lembrar você que você é um filho e uma filha de Deus, escolhido e perdoado. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Vamos lá. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus. Vamos lá, meus irmãos, vamos dizer com fé. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos por sermos aceitos em tua presença e em tua casa. Nós te louvamos porque a nossa casa não é só a Santos Dumont número 300, mas a nossa casa é em ti, Senhor, e em ti queremos habitar eternamente. Nós te louvamos e te agradecemos hoje por tua presença em nossas casas e em nossos corações. Em nome de Jesus,
Amém. Amém. Que Deus abençoe você, que nesta semana você continue nesta certeza de que o nosso Deus está sempre conosco e que somos perdoados, aceitos e abraçados por um Pai que nos ama e nos acompanha. Que Deus abençoe a sua vida. Fique nesta fé. Olá, meus irmãos, paz seja convosco. Que bom estar de novo aqui juntos, na presença de Deus, louvando o Senhor, exaltando o seu nome, buscando a sua presença, ouvindo a sua palavra. Que momento maravilhoso. Deus nos abençoe nesse tempo, que a graça dele enche o nosso coração. Nós vamos orar nesta hora, interceder. A palavra de Deus nos diz: orai uns pelos outros para que sareis. E nós vamos orar agora. Pedir a bênção de Deus sobre as pessoas necessitadas. Pedir a graça de Deus que ela nos cubra nesta semana, nesse dia, de forma extraordinária. E queremos apresentar alguns irmãos por quem vamos orar nesse dia. Pessoas que estão vivendo o dia de cada vez, fazendo tratamento médico. E a nossa oração é para que eles vençam e que, de fato, passem por esses dias tão difíceis da vida deles. E Deus vai abençoar, de fato. Dentre elas, a irmã Gislaine, a irmã Sônia, a Rose, a irmã Nana, a Aimee, o irmão Francisco e tantas pessoas que precisam da graça do Senhor. Vamos orar pelo Bruno, um dos nossos irmãos que está fora do nosso país, está precisando da graça de Deus sobre a vida dele também. Tantas pessoas que estão perto e também estão longe, pessoas que esperam que oremos por ela. E o que vamos fazer nesta hora, meus irmãos? Vamos orar também por aqueles que graciosamente completaram mais um ano de vida nessa semana. Alguns estão completando hoje. Que a bênção esteja sobre eles. Nós bem sabemos que o propósito de Deus é nos abençoar. E podemos, de fato, esperar coisas boas do Senhor nosso Deus, pelo fato dele ser bom. A sua misericórdia que dura para sempre. Jesus deu a vida por nós, para que nele, então, pudéssemos ter todas essas coisas boas que só ele pode dar. Meus amados irmãos, vamos orar nesta hora, vamos falar com Deus. Vamos onde você está nesta hora. Abre o seu coração e fale com o Senhor nosso Deus. Pai Santo, aqui estamos na tua santa presença nesta hora, para invocar o teu nome, para te glorificar, por tua grande bondade e misericórdia sobre as nossas vidas e pela forma tão gloriosa que o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem nos trazido até aqui. Senhor da glória, nós oramos nesta hora, em favor das pessoas que estão doentes, Senhor. Meu Deus, nós podemos bem dizer ao Senhor neste dia, porque está escrito: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque é Ele quem perdoa as nossas iniquidades e também sara todas as nossas enfermidades. Meu Deus, a nossa oração é firmada na tua promessa para o teu povo, Senhor. Por isso nós apresentamos nesta manhã nossos irmãos que estão em tratamento médico, todos eles que nós já falamos sobre cada um deles, que sejam alcançados por ti de uma forma muito poderosa nesta hora, e cada necessidade seja suprida neste momento. Senhor, toca poderosamente, Senhor, nestas vidas para curar, para restaurar a saúde, conforme a tua santa promessa sobre a tua igreja. Senhor bendito e santo, abençoa todos aqueles que estão em profunda necessidade neste momento. Senhor, como nosso irmão Bruno, que precisa da graça do Senhor sobre a sua vida. Meu Deus, e outros que estão tão longe de nós, mas estão tão perto no Espírito também. Que o Senhor os abençoe poderosamente nesta hora, Senhor. Que cada necessidade seja suprida. Bem dizia o apóstolo São Paulo, que o Senhor Todo-Poderoso, Ele supriria que todas as nossas necessidades por Cristo Jesus, nosso Senhor, e nós bem sabemos disso, nós esperamos em Ti, porque sabemos no Senhor, só no Senhor há refrigério, e no Senhor, de fato, há resposta para as nossas orações.
Meu Deus, abençoa agora, ó Senhor Todo-Poderoso, a nossa igreja, a Igreja Evangélica da Paz em primeiro lugar. Senhor, aqueles que precisam da tua graça, que estão debaixo da tua proteção, Senhor, que o Senhor os guarde, que o Senhor os abençoe. Lembra da tua palavra que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Que desta forma sejamos abençoados nesses dias tão turbulentos, dias, Senhor, de tantos medos, mas nós cremos e esperamos na tua grande graça na nossa vida, Senhor. Abençoa também todos os nossos irmãos em todos os lugares, em toda a face da terra, que sejam alcançados por ti nesta hora, que sejam tocados e protegidos aqueles que estão em profundo sofrimento, que sejam alcançados pelo refrigério do Senhor nesta hora. Ó Deus Todo-Poderoso, Tu és um Deus de paz, Tu és um Deus de um socorro, um Deus de socorro presente na hora da necessidade. O Senhor está bem perto das nossas necessidades para suprir cada uma delas. Portanto, Senhor, pedimos a Ti nesta hora que alcances cada um daqueles que temem o Teu nome, e pedimos também sobre todos aqueles porque o Senhor deu a vida, pessoas, ó Deus, que talvez não Te conhecem, ou pessoas que estão longe do Senhor, que ainda não têm experimentado a tua graça e misericórdia, que nesta hora sejam alcançados, que neste momento, ó Deus, seja o tempo dessas pessoas a ter um encontro contigo. Senhor Todo-Poderoso, abençoa neste momento, abençoa, meu Deus Todo-Poderoso, aquelas pessoas que estão lutando contra essa pandemia, que são linhas de frente, ó Deus, todos aqueles que estão na área da saúde, Senhor, desde os médicos até aqueles que cuidam da limpeza, põe a tua mão, Senhor, para abençoar aqueles que estão na segurança, meu Deus, aqueles que estão expostos diariamente, Senhor, as pessoas que estão cuidando da ordem da nossa nação, põe a tua mão para abençoar nesta hora. Senhor, guarda. São pessoas, ó Deus, que poderiam estar em casa, mas elas não podem estar em casa por causa do compromisso que têm, ó Deus, com o seu povo. Portanto, Senhor, abençoa, recompensa-os, dá a tua graça nesta hora, protege-os com tua mão santa e poderosa neste momento, Senhor. Enfim, Senhor, toma conta das nossas vidas, toma conta da nossa cidade, toma conta do nosso estado, do nosso país, que a tua mão esteja estendida sobre nós para nos abençoar. Mas como nós não somos melhores do que os demais habitantes da terra, nós pedimos que todos, em todos os lugares, homens e mulheres que foram criados à imagem e semelhança do Senhor, sejam alcançados nesta hora por tua graça, por tua mão santa e poderosa. Jesus falou do Senhor, que o Senhor é tão bom que faz com que o seu sol brilhe sobre todos, sobre justos e injustos, que a chuva do Senhor cai sobre a terra para abençoar justos e injustos. Portanto, nesta hora o que eu te peço, que a tua bênção esteja sobre aqueles, ó Deus, por quem o Senhor pagou um preço tão grande, dando a vida, ó Deus, para que por meio do Senhor pudéssemos então alcançar a salvação. Nos abençoa, nos protege, nos dirige, nos guarda, Senhor, no santo e bendito nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, abençoa os lares, abençoa as famílias, Senhor, que haja paz nos lares, Senhor Todo-Poderoso, com o teu amor e a tua graça se estabeleça em cada família nesse tempo de sofrimento. Nós sabemos que é uma oportunidade, ó Deus, de nós lançarmos uns nos braços dos outros num momento como esse, Senhor, para juntos vivermos, buscarmos a tua face e vivermos o melhor de Deus. Senhor, nos abençoa, abençoa nossos irmãos que completaram mais um ano de vida nessa semana. Senhor, muito obrigado pelo dom da vida, pela graça, que eles tenham saúde, tenham paz, tenham prosperidade, mas que nunca falte a tua presença gloriosa nesses corações, que o temor do Senhor esteja presente em primeiro lugar nessas vidas. Pai Todo-Poderoso, é o nosso pedido agora, no santo e bendito nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e neste culto de adoração, neste momento de devoção, a tua graça nos envolva poderosamente, trazendo a Deus alívio e alimento para o nosso coração. É o que nós te pedimos agora, no santo e bendito nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, Pai amado, nós também consagramos nesta hora todos os dízimos e ofertas para a tua obra, para a expansão do teu reino.
O Senhor disse: trazer à casa do tesouro todos os dízimos e ofertas, para que haja mantimento em minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor, porque eu abrirei a janela dos céus, derramarei sobre vós uma benção tal, que dela vos advenha maior abastança. Ó Senhor, nós teus servos, temos experimentado isso no decorrer da história da nossa vida. Meu Deus, na história da igreja, os teus filhos têm experimentado esta grande bênção, esta grande graça que advém da promessa, da tua palavra, aquilo que saiu da boca do Senhor para nós. Que desta forma seja consagrado agora, Senhor, para a honra do teu nome, para louvor do teu nome, enquanto a tua bênção esteja sobre cada lar, sobre cada família, no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Deus os abençoe. Vamos ouvir a palavra de Deus nesta hora para alimentar os nossos corações. Deus te abençoe. Louvado seja Deus, meu querido, minha querida. Vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos pedir a Deus que fale conosco nesta hora. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, e oramos de todo o nosso coração e pedimos que o Senhor fale conosco pela proclamação da Tua palavra. Precisamos tanto dela, Senhor. Ela nos alimenta, ela nos instrui, nos consola, ela nos dá sabedoria. Senhor, que esta hora possa ser uma hora em que nossa mente, nosso coração, nosso espírito estejam ligados contigo e possamos ouvir a tua voz falar grandemente no nosso coração. Ajuda-nos a guardar a tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a reter aquilo que agora o Senhor há de colocar em nós. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, nós vamos meditar na palavra de Deus numa experiência que quase 300 pessoas tiveram. Eu estou me referindo à viagem do apóstolo Paulo em direção a Roma, dentro de uma embarcação que ele foi levado como prisioneiro, ele, outros prisioneiros e muitos tripulantes. Era um navio de carga que certamente deveria levar grãos, ia pelo Mediterrâneo, deve ter saído de Alexandria, estava se dirigindo a Roma, e Paulo foi colocado sob custódia, porque ele era um prisioneiro, junto com outros, e levado nesta embarcação com destino a Roma. Acontece que no início praticamente dessa viagem, eles foram, não digo surpreendidos, mas eles tiveram que enfrentar um mar completamente revolto, um tipo de furacão que passou pelo mar, uma experiência tão dramática, uma experiência assustadora. Homens experientes, homens que dominavam a técnica das navegações, ficaram completamente desesperados. E é nesse cenário que esse trecho que eu selecionei, ele vai nos trazer um pouco de luz. Luz para a minha e para a sua vida. Uma experiência tão distante, mas uma experiência que pela meditação na palavra de Deus pode trazer para nós profundos aprendizados para a nossa vida. Eu queria que você hoje comparasse a sua vida a essa embarcação, a essa viagem que Paulo fez. Dias como hoje, que esses dias que temos vivido, nunca é tão adequado comparar a nossa vida a uma viagem de navio. Você não se sente às vezes como se você estivesse dentro de um navio no mar e não saber muito o que é que vai acontecer, o que é que está à espera de nós daqui uma semana, um mês, um ano, não é? A vida sempre foi assim, a vida sempre é imprevisível, porque nós não temos dela o controle. Mas essas experiências com o Covid-19, essas experiências com a quarentena, as experiências com as disputas de opiniões, com as divergências de medidas que têm sido tomadas de maneira mais oficial,
não faz a gente se sentir muitas vezes num navio, em um navio que não tem muito norte, ou como um navio que não está acertando muito o seu caminho? Por outro lado, nós não temos opção. Nós não podemos nos jogar no mar e sair nadando. Nós temos que ficar no navio, nós temos que junto com todos, passar por essa experiência. Não é que exatamente o que aconteceu com Paulo, que aconteceu com todos que estavam naquele barco, naquele navio? A situação dramática, o caos de perder a direção, vivenciar uma experiência tão difícil, fez com que aquelas pessoas tivessem uma história única, que é essa exatamente que hoje nós vamos pensar sobre ela. Eu quero que você abra a sua Bíblia pensando exatamente que esse trecho é um relato do que estava acontecendo naquela viagem. Então nós vamos ler em Atos, capítulo 27, do versículo 20 ao versículo 26. Eu peço que você, por favor, abra a sua Bíblia nesse trecho. Nós vamos ler. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Sem antes, não podemos fazer isso sem antes orar. Amado Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo fale conosco, Senhor. Que Tu nos leve para dentro desta experiência, destas pessoas, e que possamos aprender de Ti, aprender sobre nós, aprender sobre a vida, que possamos reter no nosso coração a sabedoria que o Senhor promete dar àqueles que temem o Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Agora sim, vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: nem sol nem estrelas foram avistados por muitos dias. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram-se com ímpeto sobre nós, a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. E após muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e admoestou-os: Senhores, devíeis ter dado ouvidos aos meus conselhos e não ter saído de Creta naqueles dias, pois dessa forma teriam evitado este dano e prejuízo. Entretanto, agora exorto-vos a que tenhais bom ânimo, porquanto não se perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio será destruído. Pois ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo, e comunicou-me: Paulo, não temas. Eis que é imperativo que compareças diante de César, e por isso Deus, por sua graça, te concedeu a tua vida e a vida de todos os que estão navegando contigo. Portanto, senhores, tende coragem, pois confio em Deus que tudo se cumprirá conforme me foi anunciado. Certamente seremos arrastados para alguma ilha. Amém. Amém, meus queridos. Essa é a palavra do Senhor. Você sabe, Paulo, ele se coloca como alguém que toma voz dentro daquela situação. Mas por que será que Paulo diz a eles assim? Vocês deveriam ter me ouvido. Paulo diz isso porque antes do navio a sair em destino a Roma, Paulo diz assim: olha, não deveríamos partir agora. Não é bom. Veja no versículo 10. Senhores, antevejo que essa viagem será desastrosa, Paulo falando a eles, em relação à carga e ao navio, mas também para nossas próprias vidas. Paulo, ele disse, essa viagem eu antevejo que ela será desastrosa. Porque o tempo, a Bíblia fala no versículo 9, diz assim, que o dia da expiação já havia passado, ou seja,
A base que eles estavam tendo é porque já era outubro e já havia entrado em outubro e eles haviam entrado na época em que as navegações naquele trajeto deveriam ser suspensas por conta dos ventos, por conta das tempestades. E Paulo adverte, diz: eu antevejo que isso não vai dar certo. Mas aí, no versículo 11 diz assim: todavia, o centurião, em vez de dar ouvidos às palavras de Paulo, preferiu seguir as sugestões de quem, meus irmãos? Do piloto e do proprietário do navio. Sim, porque eles certamente tinham interesse, certamente precisavam fazer essa carga chegar a tempo, talvez uma encomenda que foi feita em cima da hora, talvez um preço acima da média, porque já iriam enfrentar alguma dificuldade e fechar o negócio. Então, entre o bom senso e o lucro, eles preferiram o lucro. E é por isso que Paulo diz: vocês deveriam ter dado ouvidos ao meu conselho. Perceba que Paulo não está dizendo: olha, Deus me disse, eu estou sentindo. Não, nada disso. Paulo simplesmente, ele diz assim: eu antevejo. Paulo está querendo dizer assim, pelas estatísticas, pela experiência, pelo acúmulo de conhecimento, não devemos navegar a partir deste período. Devemos esperar. A primeira lição que nós tiramos dessa experiência dramática de todos que passaram por esse naufrágio, a primeira é: nós devemos dar ouvidos àquilo que já é conhecido, aquilo que já é praticado, aquilo que é indicado. Meus queridos, há leis que regem a vida do homem na terra. Leis que não foram feitas por homens, por exemplo. Veja essa: as estações do ano, a maneira como os ventos se portam, o tempo do sol e o tempo da chuva. Tudo isso é uma determinação a qual nós devemos nos curvar. Nós temos leis que regem até a nossa condição de saúde na terra. Há coisas que sabemos que não devemos praticar, porque se praticarmos vamos adoecer. Não é verdade. Não podemos nos expor a perigos. Não podemos pensar assim: mas comigo não vai acontecer. Foi exatamente, eu tenho certeza, o que esse piloto e o dono do navio falaram: não, mas com a gente não acontece. Olha, são quase 300 pessoas. Dentre essas, quase 90% são homens experimentados. Pessoas que fazem disso a profissão, que navegam, que conhecem. Não, conosco não vai acontecer. Nós vamos dar conta. Queridos, vamos aprender. Primeira coisa, vamos ser humildes e entender que se não deu certo para ninguém, não vai dar certo para nós também. Nós temos que ser práticos na vida. Paulo foi prático. Paulo não precisou ter revelação de Deus. Paulo não precisou recorrer a argumentos espirituais. Ele simplesmente disse assim: já passou a época da navegação segura. Eu antevejo que nós vamos enfrentar sérios problemas se nós nos aventurarmos nessa época do ano, com esse tamanho de embarcação, com muitas e muitas almas dentro, com muita carga, nesse mar que vai se tornar um mar revolto. Não é assim, Paulo. Mas nós vamos dar um jeito. Aprenda isso. Aprenda. Seja humilde. Não tente fazer diferente, pensando que lá depois na hora H tudo vai dar certo. Os nossos riscos na vida precisam ser riscos calculados. Deus espera isso de nós. Deus deixou a nossa inteligência, a nossa capacidade. E eu digo nossa, eu estou dizendo assim, sabe, do homem, criado à imagem e semelhança dele, sabe, ter sabedoria, entende?
e ter a sabedoria de dar crédito ao conhecimento acumulado, às descobertas, a tudo aquilo que Deus permitiu que o homem dominasse. Temos que acatar isso para o nosso bem. Então, guarda isso no seu coração. Não ultrapasse os limites. Não jogue com a sorte. Não faça e não arrisque sem necessidade. Seja prudente, seja ponderado, anteveja as coisas. Amém, meu querido e minha querida? Anteveja as coisas. Paulo, ele fala ele esperou a hora certinha para falar, eu avisei. Vocês não me deram ouvido. Paulo diz, vocês deveriam ter me dado ouvido. Vocês deveriam ter ouvido o meu conselho, porque eu estava baseado em estatística, eu estava baseado no que todo conhecimento de navegação diz, nós não deveríamos ter embarcado nessa época. Amém? Vamos aprender isso. E depois, a segunda coisa, Paulo, a segunda lição que a gente vai aprender. Não deram ouvidos a Paulo. E Paulo estava lá. E ele não podia fazer nada. Ele estava no barco. Meu querido e minha querida, quantas vezes a gente já passou por isso na vida? De você perceber e de você até falar, mas não darem ouvidos. E o poder de decisão não está com você. E você não pode fazer mais do que simplesmente aconselhar ou falar. Mas você vai colher as consequências das decisões que tomaram. Quantas vezes nós passamos por isso? Em coisas grandes, em coisas pequenas. Ah, mas é melhor ir por aqui, porque por aqui não tem trânsito. Ah, não, mas por aqui é mais rápido. E aí o poder de decisão tá com o outro, aí o outro vai, e aí fala, poxa vida, eu avisei, né? Que pena, mas eu também tô aqui, agora não tenho o que fazer. Vou ter que passar junto. Ou coisas mais sérias na vida. Coisas realmente que vão determinar o curso da nossa existência. E nós só podemos, às vezes, falar. E quantas vezes já não se perguntou, Senhor, por que só eu enxergo? Por que eu vejo? E por que as pessoas não enxergam? E por que quando eu falo as pessoas não entendem? Não sabemos. Por quê? Porque cada cabeça é uma sentença. Porque a maneira de ver as coisas são maneiras diferentes. A questão é, não poucas vezes nós vamos nos ver como Paulo, dentro de uma situação que nós não criamos, que nós não sabíamos que aquilo não era o melhor, mas nós não tínhamos o que fazer e vamos estar inseridos nela. Quando isso acontecer, vamos nos lembrar de Paulo. Paulo tinha comunhão com Deus. Ele estava no momento em que ele não queria estar. Ele estava com o coração pesado porque ele sabia que não ia dar certo. Mas isso não impediu Paulo de manter sua vida na presença de Deus. Ele não perdeu tempo reclamando, ele não perdeu tempo criticando. Eu posso imaginar, eu posso até ver Paulo orando, lendo, conversando, mantendo a paz, mantendo o equilíbrio, fazendo a viagem ser a melhor possível no que dependesse dele. E Paulo prisioneiro, vamos lembrar disso. Paulo tinha momentos de oração. Paulo levava aquela situação diante de Deus. Não com amargor, eu acredito, não querendo dizer Deus faça juízo, Deus está vendo, não me ouviram, olha como eles são, esses corações endurecidos, eu estou sempre certo, Senhor, e todo mundo sempre errado. Não vejo Paulo fazendo assim, mas o que eu vejo é um homem que se levanta
ele não perde a oportunidade de falar assim, vocês poderiam ter ouvido o meu conselho e isso tudo ter sido evitado. Mas é um homem que teve uma resposta de Deus para aquilo. Tinha uma palavra de Deus para aqueles corações. Ele se levanta e diz, o Senhor me visitou. Aí sim, aí Paulo recorre ao mundo espiritual. Aí sim é algo da competência, da comunhão com Deus que Paulo tinha. E ele diz, o Senhor me revelou que nós não vamos perecer. Nenhum de nós vai perecer. Nós chegaremos vivos ao destino. Queridos, é a segunda lição. Nós, nesta nossa viagem, precisamos ter uma comunhão com Deus a ponto de ouvi-lo falar conosco. Não no geral, só. Não apenas assim, nesse culto público que nós estamos tendo, mas ouvir Deus falar conosco na nossa intimidade, na nossa devoção, na nossa busca da presença dEle. E você, quando orar, entra no teu quarto, ora ao teu Pai em secreto. Vamos lembrar de Jesus, das inúmeras vezes que os evangelhos nos mostram Jesus se retirando para ter um tempo a sós com Deus. Paulo não recebeu isso andando de um lado para o outro no navio. Paulo não recebeu isso trabalhando. Paulo recebe isso no momento de comunhão, na viagem da vida. Esses momentos em que Deus fala conosco faz toda a diferença. Lembra que esses homens não estavam mais nem comendo. Eles estavam tão desesperados, porque há 14 dias eles não viam o céu. Durante o dia não havia sol. Era um céu completamente nublado. Eles não tinham nenhuma direção. Eles não sabiam para que lado o sol estava brilhando. E a noite era uma escuridão completa, não havia lua e não havia estrelas. Eles não... Imagine uma embarcação desse tamanho, que alguns pesquisadores dizem que chegava a pesar mais de 250 toneladas, no mar, absolutamente revolto, jogado de um lado para o outro, que no relato bíblico dizem que eles tiveram que amarrar a embarcação com cordas para essa embarcação não despedaçar. Tiveram que recolher o bote salva-vidas para o bote não ficar batendo e jogando de um lado para o outro e talvez furar o casco daquela embarcação. Homens experimentados, homens que sabiam lidar com os reveses marítimos, estavam há 14 dias sem direção e sem comer de tanto desespero. Paulo se levanta e ele diz: o Deus a quem sirvo falou comigo e me disse que nós não iremos perecer. Que sua vida e que minha vida tenha esse viés de podermos ouvir Deus falar conosco. Quantos testemunhos! Acho que você agora está se lembrando das inúmeras vezes em que o Senhor se fez entender para você e livrou você de muita tribulação de alma. Certamente Paulo comia, certamente Paulo dormia, porque Deus tinha falado com ele. A nossa comunhão com Deus deve ser tamanha, eu volto a dizer, que nós possamos ouvir Deus falar conosco. E depois, na leitura que você pode continuar a fazer desse capítulo, você vai perceber como foi a luta
dessa viagem. Não foi porque Deus falou a Paulo que eles chegariam vivos até um lugar de segurança que imediatamente tudo se restabeleceu. Não foi assim. Eles continuaram na voragem do mar. Eles tiveram que tomar decisões drásticas. Eles tiveram que, recolher as âncoras. Houve um momento em que eles tiveram que jogar a parte da carga fora no primeiro momento, talvez a bagagem deles, as coisas menos necessárias, eles foram esvaziando o navio para o navio ficar mais leve. Por último, e como último recurso de sobrevivência, eles jogaram a carga. Sabe o que significa isso? O motivo da viagem. Eles jogaram a carga fora. Ficaram apavorados, achando que em toda aquela situação, os prisioneiros poderiam tentar fugir, se jogar no mar, a nado. E o que eles ficaram tão desesperados que eles pensaram em matar todos os prisioneiros, inclusive Paulo. Mas aí, graças a Deus, não aconteceu isso. Porque Deus preservou a vida de Paulo e a vida dos outros também. Porque o Senhor já havia falado com Paulo que pela graça dele, pela graça do Senhor, o Senhor ia manter a vida de Paulo e de todos que estavam com ele naquela viagem. Depois, eles também, em suas tentativas de tentar fazer o que fosse possível, alguns tentaram fugir pelo bote salva-vidas. E Paulo percebeu isso, e Paulo avisa então o comandante do navio e diz: olha, se esses que estão querendo fugirem, nós não vamos conseguir chegar em lugar de segurança, porque eles dominam a técnica do conhecimento e nós não podemos ficar sem esses homens. Foi quando eles então cortaram a ligação do navio com o bote e se foi o bote. E foi um desespero, e foi muita luta, e foi muito choro, até eles chegarem no lugar onde eles puderam então ancorar o que sobrou de toda aquela navegação, de todo aquele tumulto, e chegaram com suas vidas lá. Então, para que a gente aprenda, nós precisamos navegar nos mares da nossa vida com alguns ingredientes. O primeiro, que nós já falamos, conhecimento. Paulo disse assim: eles não podem fugir, porque se esses homens fugirem, nós não vamos chegar. Todo conhecimento é bem-vindo. Nós não podemos viver a nossa vida, queridos, por intuição apenas, só pela nossa cabeça, só por aquilo que nós pensamos ser certo. Não, nós temos que dar lugar ao conhecimento acumulado. Não despreze isso. Palavras de quem entende, palavras de especialistas, palavras de pessoas mais experientes devem fazer parte do nosso arsenal. A segunda coisa, nós temos que ter os pés no chão. Nós temos que entender que temos que, no momento de decisões, nos momentos de dificuldade, nós temos que olhar a realidade ao nosso redor. Não podemos nos iludir, não podemos criar mecanismos de fuga, mas nós temos que encarar a situação. A situação é essa e o que é que nós vamos fazer dentro dela. Isso tem um nome: coragem. Coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é enfrentar a realidade mesmo com medo. Mas é enfrentar. Podemos ir morrendo de medo, mas nós vamos. E nós vamos enfrentar com Jesus, em nome do Senhor. Porque Ele está conosco em todas as etapas da nossa vida. Então precisamos ter coragem, precisamos lutar,
Precisamos amarrar o nosso navio às vezes. Precisamos buscar pessoas que possam nos ajudar. Precisamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Precisamos ter os pés no chão. Mas precisamos ter o coração no céu. 14 dias de desespero. Mas eu tenho certeza que nesses 14 dias, Paulo nunca deixou de buscar a Deus. Porque Paulo sabia que tudo o que ia acontecer dependia de Deus abençoar ou não. Dependia de Deus estar à frente. Ainda que aquela situação foi gerada por um erro. Foi gerada por uma pessoa que não ouviu a advertência. Às vezes nós pensamos, poxa, mas eu estou nessa situação porque eu errei. Poxa, mas eu estou nessa situação porque na verdade quem pisou na bola fui eu. E como é que eu vou orar agora? E como é que eu vou pedir a Deus para me ajudar? Se eu, sabendo, fiz e agora eu não tenho cara, eu tenho que me virar sozinho ou sozinha. Não. Nós aprendemos aqui que a despeito, entende? Da inconsequência humana, Deus é bom, Deus é misericordioso. Eu quero que você saiba disso. Ainda que a gente erre, sabe? Ainda que a gente não haja como deveria ter agido, não é por isso que Deus vai virar as costas para nós. Deus não é como eu e como você, que diz assim, tá vendo? Agora então vai se resolver. Tá vendo? Agora faça a coisa do seu jeito. Não! Se nós nos voltarmos para o Senhor, Ele é Deus para mudar as circunstâncias. Ele é Deus para prover para nós aquilo que é necessário, a começar de dentro de nós, para que nós possamos passar pela tribulação, pela luta, pela dificuldade, não importa o que seja, mas que a gente chegue no lugar seguro. Queridos, assim é Deus. Assim ele se moveu com relação a quase 300 pessoas. Deus não levou em conta o erro humano. Deus teve misericórdia, porque Deus é Deus misericordioso. Então, nós temos que ter o coração no céu. A nossa vida deve ser uma vida banhada de oração, de busca do Senhor, de trazer Deus para dentro da nossa existência a cada dia, a cada momento, a fazer o Senhor ser sabe, o dono da nossa vida, o dono da nossa existência, que possamos em tudo buscar aquilo que Ele tem para nós e descansar na certeza que se nós o buscarmos, Ele se revela a nós. E no fim das contas, essa viagem tão traumática, tão difícil, esse perrengue, porque isso foi um perrengue, a gente percebe lá depois que eles chegaram num lugar de segurança. A verdade é, chegaram só com seus próprios corpos, perderam tudo no caminho, mas o Senhor guardou aquilo que de mais precioso eles tinham, que era a vida de cada um. Meu querido, minha querida, nessa viagem, às vezes, nós perdemos coisas. Às vezes precisamos esvaziar o navio. Às vezes não podemos levar tudo que gostaríamos de levar por algum tempo da vida. Talvez os nossos desafios de hoje possa fazer com que nossa vida mude de algum jeito. Talvez nossa carga de trabalho diminua. Talvez nós possamos passar por alguns períodos em que nós vamos precisar economizar, adiar alguns planos, tantas coisas. Mas pense comigo, se nós passarmos por isso e tivermos preservado aquilo que é mais importante, a minha vida, a sua vida,
a vida de quem nós amamos. O essencial, não é verdade? O pão de cada dia, o teto na cabeça, a roupa sobre o corpo. Se precisarmos abrir mão de algumas coisas, oh, meus irmãos, mas se chegarmos lá, quando tudo passar, quando tudo voltar à normalidade, se chegarmos lá inteiros, abençoados, ouvindo a voz do Senhor, tendo paz no coração, oh, isso é um lucro muito grande. E foi isso que essas pessoas experimentaram, esse lucro maravilhoso. Tiveram tantas histórias para contar, tiveram tantos medos que enfrentaram, tiveram angústias na alma, é verdade, mais eles do que Paulo, porque eu acho que Paulo não passou 1/3 disso. Paulo não ficou tão desesperado, embora eu acho que até Lucas, que escreve, fala, olha, nós chegamos a ponto de desesperar, perdemos toda a esperança de sermos salvos. Mas eu não acredito que com Paulo foi assim, porque quando o anjo falou com Paulo, vindo da parte do Senhor, Paulo aquietou a alma, e Paulo sabia que por mais difícil que fosse, haveria um fim bom, todos estariam preservados. Eu ouso dizer que assim será comigo, assim será com você que está ouvindo a palavra de Deus hoje. Essa palavra é para mim e para você. Nós chegaremos no bom porto. Deus vai cuidar de nós. Ainda que o nosso navio bata de um lado para o outro, ainda que possamos ficar alguns dias sem ver a luz do sol, a luz das estrelas, não importa. O que é importante é a palavra de Deus sobre nós. Eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. A certeza de que Deus está comigo, está com você. Então, vamos recapitular nessa época da nossa vida, nessa estação que estamos vivendo. A primeira coisa que nós aprendemos com essa experiência de Paulo e de todos os outros, a primeira coisa, não despreze o conhecimento. Não despreze os bons conselhos, não despreze a experiência. Não vá por um caminho que nunca ninguém foi, um caminho completamente contraditório, achando que não, no fim vai dar certo. Não faça isso. A segunda coisa, tenha comunhão com Deus, a ponto de ouvir Deus falar com você, de Deus falar no seu coração, para ordenar a tua vida, para dar a você a palavra que você precisa para ter paz em meio à tormenta, para pela tormenta passar, não ser tirado dela, mas por ela passar e passar com certeza de que você tem uma palavra de Deus na sua vida. Terceira coisa, tenha os pés no chão. Enfrente a realidade, não se acovarde, não vá para debaixo da cama, não cubra a cabeça. Entenda uma coisa, você não está só, você tem um Deus todo-poderoso com você, um Senhor que vai à tua frente, um pastor que pega o cajado e vai à frente do rebanho. Enfrente seus medos, tenha coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é enfrentar o medo. E às vezes com medo. Mas o Senhor é conosco. Pés no chão. Análise. Pense, raciocine. Pergunte. Pergunte ao Senhor. Coração no céu. Coração no céu.
Em meio à tormenta, levante os olhos para o céu. Mas eu não estou vendo o sol, mas o sol está lá. É só uma questão das nuvens irem embora. Não vai chover para sempre. As nuvens não ficam para sempre encobrindo o sol. As nuvens são passageiras, o sol não. Ele está lá. É só uma questão de tempo. É só uma questão das nuvens passarem. Coração no céu. Coração nas coisas do Senhor. Aquilo que ouvimos na quarta-feira, nós não andamos por aquilo que vemos, mas nós andamos por aquilo que cremos. E essa fé não é uma autoajuda, essa fé não é alguma coisa que a gente fica repetindo como um pensamento positivo. Não, essa fé é a certeza daquilo que existe, mas não é visto. É o mundo espiritual, é o mundo de Deus, é o mundo da onde o Senhor ordena a bênção dele sobre a minha e sobre a sua vida. É o que eu não enxergo é que existe, são os anjos ao nosso redor, é a proteção de Deus sobre a nossa vida, é o plano dele sendo escrito para mim e para você, é a graça dele que cai como chuva a cada manhã que eu me levanto da minha cama, é o colo dele, é o abraço dele, é a proteção dele que te cobre quando você está se sentindo só, quando as coisas estão muito difíceis. É isso que a Bíblia quer dizer. Eu não ando por aquilo que eu enxergo, mas eu ando por aquilo que eu não vejo, porque o que eu enxergo vai passar, mas o que eu não vejo é para sempre, é eterno. Louvado seja Deus. Coração no céu, porque nós somos um povo eleito. Nós não vivemos apenas da vida terrena, nós somos cidadãos dos céus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nós somos filhos e filhas de Deus para viver as realidades daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Eu tenho certeza que esse naufrágio, que essa dificuldade que essas pessoas viveram, elas foram registradas para que hoje nós pudéssemos dela tirar experiência. Para que nós pudéssemos dela tirar aprendizado espiritual. E para que dela nós pudéssemos tirar elementos práticos para a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Tomamos para nós a palavra de Deus a Josué. Josué, ser forte e corajoso. Tenha bom ânimo, porque eu te tenho posto de pé para realizar o propósito que eu tenho a realizar, a fazer através da sua vida. Essa palavra é para mim e para você. Tenhamos ânimo, tenhamos coragem, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus cumprirá o propósito dele na minha e na sua vida. Não importa as tempestades, não importa as coisas como se processem. O que importa é que nós chegaremos ao porto prometido. Nós chegaremos ao plano perfeito que Deus tem para minha e para a sua vida. Nesta hora, nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus. Eu tenho certeza que você tem algumas coisas a dizer a Deus. Mas antes disso, eu quero falar para você uma coisa. Que conforto é a gente estar na tormenta com o Senhor. Que conforto é a gente enfrentar os reveses da vida debaixo da proteção dele. Se você está me ouvindo e você se vê, se percebe como um navio
sem rumo e sem direção. Se na sua vida você se sente completamente perdido ou perdida, essa palavra de Deus é para o seu coração, para a sua vida. Deus quer te dar um rumo. Deus quer tomar o controle da sua vida nas mãos, para que você possa ter paz, para que aquilo que de mais precioso você tem seja preservado, que é a sua vida. Não apenas a vida aqui, física e passageira, mas a sua vida eterna, a sua alma. Porque eu não sei se você sabe, ninguém fica para semente. Um dia ou outro, você pode partir. Um dia ou outro, o Senhor Jesus pode voltar. E eu tenho certeza que Ele almeja que você esteja nas mãos dEle para esse encontro. Se você tem feito uma autopunição, entrou em alguma situação difícil e agora tem vergonha de pedir para o Senhor tirar você dela, hoje você entende que Deus quer tirar você e Ele não retribui a você segundo os seus pecados, os seus erros, mas o Senhor age segundo a misericórdia dEle. Deus não é homem. E para você que faz tempo que não tem ouvido a voz de Deus, que tem passado por um deserto e você diz assim, é um deserto que não tem fim. Não existe isso. Deserto é temporário na vida daquele que teme a Deus. Deserto é temporário. Deus não deixou o povo dele no deserto. Se você acha que o seu deserto está demorando muito, e por deserto aquele período de tempo em que você não ouve a voz de Deus, em que as coisas na sua vida, em tudo, parece que o caos se instalou, eu incentivo você a triplicar a sua devoção a Deus, a triplicar os seus momentos de busca do Senhor, em oração, na palavra, porque Deus quer falar com você, sim. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós trazemos a nossa vida diante de Ti. Essa vida que por muitas vezes parece mesmo um navio no imenso mar. Essa vida, Senhor, que o Senhor nos deu como um presente. Senhor, eu quero agora que cada coração e vida que está orando a Ti, nesse momento, por conta dessa palavra que ouviu, eu oro para que o Senhor atenda cada coração e cada pedido. Que em nome de Jesus Cristo, Tua palavra pregada, disseminada, falada, ela possa, Deus, ser o alimento para cada coração, para cada um. Assim como o alimento físico, ele é distribuído no nosso corpo, segundo a necessidade que temos das vitaminas, possa a Tua palavra ser distribuída, Senhor, em nós, segundo a necessidade de cada um. Eu oro para que graça, para que paz, para que quebrantamento de coração, para que conversões, para que acertos, consertos, para que renovações, para, Senhor, que coisas espirituais que edificam, que transformam, aconteçam nas vidas, nas mentes. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que possamos continuar a confiar, a viver a vida na fé e pela fé, porque o Senhor é Deus para levar a nossa vida como um barco em meio ao oceano para o porto, Senhor, seguro, para o porto do descanso prometido. Em nome de Jesus Cristo, que a Tua graça, o Teu amor e o Teu poder permaneça conosco, Senhor. E que esta palavra continue a falar nos nossos corações, no poder e graça do Teu Espírito Santo. Amém e amém. E amém. E amém. Escolhido
perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Põe a mão no seu coração e receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça com você hoje e para sempre. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E tanto quanto você puder, fique em casa.